Sabe por quê? Porque o João que foi morto, colocaram a chave no sobrinho de sangue da Ione, que é o falso João. Pois é ele que é o pai da Emanuele. E por terem colocado a chave do João que foi morto, aí, ó, a Emanuele já estava como se fosse filha de João e até de Antônio. A Emanuele, já com as outras crianças que nasceu da barriga da Zadina, já estava como se fosse, como se o pai da Vitória tivesse engravidado. Mas não, o pai da Vitória só engravidou eu mesmo. E o pai da Vitória nunca dormiu com a Laurina, nem com a Sara Jane, nem engravidou nem a Laurina, nem a Sara Jane. Mentira. Pra complicar a Laurina da Sara. É? Porque a Vitória tem 2 pais e 2 avós, tá entendendo? E um dos avós da Vila Vitória é o pai da Laurina é sobrinho. E aí um dos pais da Vitória é primo do Juscelino de Lima Leão, que é o pai da Laurina. E quem enganou o Juscelino e o primo do Juscelino, quem enganou eles dois foi a Chica Cachille mesmo. Ajudando a Natasha Casadina a enganar o Juscelino como o primo do Juscelino, que é um dos dois. Ou é o pai biológico da Vila Vitória ou o segundo pai. E a identidade do João que foi morto tá com Marcondes. Então, se tinha garimpo no nome do João, se fizeram algum testamento colocando garimpo no nome dele. Pois é. E o que é que o Carlos Daniel tem a ver com isso? Não tem nada a ver do pai do Mateus, escolher o Carlos Daniel, escolher não sei quem, e colocar isso não sei o que. Não envolve isso aí não. Carlos Daniel tinha 1 ano e pouco quando a Francinete Mário da Silva pegou ele para criar com a intenção de ter o direito da recompensa, que no qual ela perdeu porque não me criou. Aí se ela tivesse a recompensa mesmo, Carlos Daniel passar o que passou, e não adianta dizer que é mentira, que não é. Roubaram o triplo do dobro. O Carlos Daniel não tem nada a ver nem com dívida de energia lá da casa da Francinete Mário da Silva, porque desde a Ponto Pena ela já usava gato mesmo. Aí denunciaram ela lá no bairro que ela mora, que ela tava colocando gato. Ela pegou uma multa de 7 mil e essa multa de 7 mil foi aumentando, que já tá mais de 30 mil. Agora ela quer dizer que é o Carlos Daniel que é culpado. Claro que não. Agora os BO dela, a dívida dela, quer jogar em cima do Carlos Daniel. Se lascar pra casa do caralho. Entendeu? Essa é a verdade. Entendeu? E aí o negócio é o seguinte, aí é complicada a situação. Porque mandaram apagar todos os processos gigantes que levariam a minha filha e meus filhos pra cadeia e da acusar de corrupção para matar tudinho nas cadeias, nos presídios, nos presídios, e meus netos não ia nem pra cada moradia, nem pro abrigo, esfaquear tudinho. Entendeu? Que no qual o BO que sobrecarrega em cima da Francinete Mário da Silva tava tudo pra cima do Carlos Daniel, pro menino ser preso ou morto. Que ainda envolve o Marconi ajudando a matar o menino por causa de garimpo, por causa da identidade do João que mataram, que tá com ele, entendendo?
E na verdade, jogaria a culpa em cima do Frank, que é meu primo, que é o filho do seu Assunção, que no passado eu fui filha do seu Assunção, por isso que eu sou irmã da Nina e do Magno. A Natasha lá com a Zardina, com o Zardino, tá entendendo? Roubaram o direito da herança da Nina. Foram roubando mesmo, roubaram tudo mesmo. Complicaram até a Tati, a mulher do Frank. E aí quem tava com a identidade da Tati, querendo ser até mulher do Frank, a Jussiane mesmo. Querendo ser filha do tio Paturi da Loura. É? Pergunta da Tati se ela não foi criada por padrasto. Pois é, porque ela que é a filha do tio Paturi. E ela não é uma rainha da peste, não. Quem a Natasha que quer ser rainha, pela desgraça que ela é. A Jussiane que quer ser rainha deve ser da peste. É. Entendeu agora? Não adianta dizer que eu tô mentindo, que eu não tô mentindo. Então, quem era pra casar com o Frank seria eu. E quem casou com o Frank, armaram pro Frank ser preso? Não foi nem por causa de arma que ele tava com a arma. Foi porque, ó, parece que o filho. Parece que o filho do Leonardo, ou um rapaz chamado Leonardo, o filho do Leonardo, que ele tava como filho que é vítima da Zardina também. Ó, parece que o Léo, ou Leonardo, sei lá. Não, Leonardo parece. Parece que ele tava junto com o Frank e quando viram a Natasha com a Josiane lá, com quem tava lá, o que fizeram, aí parece que, ó o Leonardo viu, o Frank, que é filho de Assunção, viu, e o Fernando, pai da Maria Thaís, viu também. Aí por isso que armaram pra eles serem presos ou serem mortos. Parece que estavam perto quando a Natasha com a Josiane, quem tava lá com a Natasha e a Josiane, quem tava lá, fizeram alguma coisa. Que no qual se eles abrissem a boca, iria complicar. Entendeu? Eu não sei também se eu tinha saído com uns deles. Não sei quando andava no Grêmio. Ah, cara, fica difícil eu falar sobre isso. Que hoje pra me ficar com o cara eu tenho que gostar, tá entendendo? Acho que não é nem por causa da minha idade, de 50 anos. Pra me ficar com o cara eu tenho que gostar mesmo. E assim mesmo, pra me manter um relacionamento, eu não sei onde é que a gente tem que ficar pra Zadina com o Zadino não estarem lá de olho, com quem fica de olho quando a gente vai manter relação, né? Entendeu? Então, quando eu perguntei do Frank, eu até escrevi eu escrevi um bilhete pro Frank perguntando pra ele se ele não se lembrava se ele tinha saído comigo, porque até um avô meu que tá lá no céu, sempre, não que me atormentasse, mas eu tinha que encontrar o pai da Vitória, tá entendendo? E também nunca deixou o pai da Vitória em paz. Porque ele tinha que me encontrar e encontrar a Vitória. Entendeu? Então, armaram pro filho do João Sena. Um que era pra casar comigo, eu acho. Armaram pra ele ser preso, porque aí na data do casamento do Frank e a Tati lá na cadeia. E aí degolaram o filho do João Sena. Aliás, degolaram o João Sena. O João Sena, até não. Ele consegue ativar até a memória de um cachorro que era pra me salvar de trabalho de macumba, de alguma coisa que nem lá o cachorro que tinha lá no apartamento de Assunção. É? Que até hoje ele gosta de mim, mesmo em alma, o espírito, ele gosta de mim, o João Sena. É. Eu tenho um irmão que mataram que ele não deixa. Se a Zadina com o Zadino chupar um osso na frente do espelho e falar a palavra mágica e transformar em espírito, chegar perto de mim, ele já tá perto de mim, ele coloca tudo pra correr mesmo. Ele fala, epa,
Essa daí, minha irmã, pode sair de perto dela. É igual assim, quando vão matar a Sarajane, armando pra matar a Sarajane, minha filha, meu filho, meu neto, eu já detecto todinho. Porque até os deuses estão do meu lado, as pessoas estavam comentando. Os verdadeiros demônios, até que tá no inferno, não vivem sem mim. As minhas filhos, meus netos, as autoridades, a comunidade não vivem sem mim. Você me ajuda, entendeu? Entendeu? Isso aí que é verdade. Até os verdadeiros demônios que estão no inferno não vivem sem mim. A minha federação de espiritismo, os orixás, não vive sem mim. Porque falaram que eu sou a abelha rainha, o mel, a doçura do espiritismo, que é a federação de espiritismo. É. Porque quando se trata de humanos e humanos, eu sou filha de pai de santo também. É verdade. Isso aí que é verdade. Entendeu? E quando, depois que mataram a minha mãe, por ter inveja da minha mãe, fazer o que fizeram com a minha mãe, que a mulher mesmo que armou para colocar o irmão meu na cadeia, que não era irmão dela, que ela pegou 1.200 emprestado, acho que foi do pai dele, ou de um senhor que não tinha condição de emprestar. Ela falou que era para renovar o guarda-roupa dela, e depois ele perguntou do dinheiro, ela falou que tinha emprestado para uma amiga dela. Com 1.200 ela pagou para... Que não tem nada que envolver o pai da Sara, não. Com 1.200 ela pagou para torturar o rapaz lá dentro e cortar até o rosto dele. Que mesmo com o rosto cicatrizado, ele olhava no espelho, aí que ele tinha ódio de mim, acreditando que eu era culpado, eu não sei nem quem é o cara. Esses 1.200 é ela com a mãe dela, porque com a morte do cara, com a morte do coroa, a mãe dela pensava que ia ter direito, e com a morte do cara ela pensava que ia ter direito, e com a minha morte ela pensava que ia ocupar o lugar dele para ter direito e não ocupar meu lugar, tá entendendo? Então quem ia matar o coroa lá e o cara era a mãe dela e ela. Bom, se ela não é irmã do cara, se o cara é meu irmão, então a mãe dela deveria estar com o pai dele de sangue, então o pai é adotivo, tá entendendo? E aí parece que ela com a mãe dela, sei lá, mandou o pai do Benjamin se responsabilizar pelos 1.200, como se fosse até o pai do Benjamin, como se fosse já para complicar a minha vida e da minha filha, do meu neto, e complicar a vida do pai do Benjamin. Mas eu acho que naquele tempo meu neto não tinha nascido, já era para ir complicando a vida do pai do Mateus e até a vida do pai do Benjamin, entendendo? Já para complicar a minha vida também, eu complicar a minha vida, as minhas crianças que tinham nascido, complicar a vida do pai do Mateus e do pai do Benjamin já. Aí o pai do Benjamin foi lá pra chácara, ó, a responsabilidade dos 1.200 tá com ele. Aí já complica quem? O Moisés e o Gabriel, que compraram a chácara lá parcelada. Até sem comprar uma roupa, até sem se alimentar direito. Não, porque trabalharem com Marcondes, ó, o café da manhã e o almoço era um absurdo. Os créditos colocados no nome dos meus 2 meninos que eu metendo a mão, que deveriam era prestar atenção. Não pensa que meu filho tá tomando café de graça e almoçando de graça, que não. Até o dinheiro que no qual o Moisés e o Gabriel recebem, ainda tá lá o sacrifício deles e os meus créditos. Através do meu sacrifício, meus créditos limpos. E o negócio era matar o pai do Benjamin, por causa da identidade de seu Antônio Ricardo, porque quem levou os documentos lá pro Marconi, lá com
com o Júnior, sei lá, a Lília, foi o Moisés com o Gabriel, que o pai do Benjamin mandou eles levarem os documentos lá para eles, negociar a chácara. E meus meninos trabalhavam e por mês era feito o depósito e paga as parcelas da chácara. Aí eu matar o pai do Benjamin com Moisés e o Gabriel e meu filho, e a família de sangue da minha filha e do meu filho, porque nasceram meus netos e eu matar também a minhas netas, meus netos e a família de sangue, para depois matarem o Marconi com a Lília e a família da Lília todinha por causa da chácara lá, que no qual eu matar o dono da chácara lá com a família todinha também. Que formava o jogo, né? É. Então quem tentou matar o meu pai no garimpo, roubou um livro de São Supriano que estava com ele. E o meu pai é o João Antônio Leão, que chamava de cabeludo, que se chamava de louro. Mas é o meu pai que era o dono de lá do Valparaíso, que vendeu o lugar para a mamãe Margarida. E esse livro de São Supriano deram justamente para o seu Assunção, para complicar o seu Assunção e a Michele, como se tivesse tentado matar meu pai, tá entendendo? Já para matarem a Michele com a família dela todinha, porque a Michele pensa que era do garimpo, né? E conhecia minha mãe e meu pai. E sabia que meu pai tinha engravidado minha mãe. Porque a filha da Michele não é filha... a filha da prima, tia Deusa, não é filha do meu pai. O nome do pai da filha da tia, ou a prima Deusa, é Antônio, mas não é esse meu pai. A filha o pai da Michele também não é meu pai. Tá entendendo? Armaram para matar a tia ou a prima Deusa com a Michele. Com certeza, para não abrir a boca, e deram o livro de São Supriano pro seu Assunção. Aí mandaram o seu Assunção colocar eu lá no livro de São Supriano. Quando ele abria, que ele achava que estava falando com ele, era nada, já era quem? As Adinas. As mentirosas que entram pega o código da memória com a ajuda dos Ardinos e faz as pessoas acreditar até que Jesus está voltando, que já está o rebate. Até o ponto das pessoas se sacrificar, se matar, assim, já como se fosse o rebate. E não, Só que as Ardinas com os Ardinos falaram que o negócio era usar esse endereço, colocar uma antena para ali, sintonizar lá onde o Josué tá, na emissora, né? E no posto transformador da Chica, que tá ligado até no Josué, tá entendendo? E na emissora lá de Manaus, no transformador. E o negócio das Ardinas com os Ardinos era usar esse endereço e me empobrecer minha filha, meu filho, meu neto e as autoridades da humanidade para ir matando tudinho assim, sem honra, de fome, de doença, E as Ardinas com os Ardinos falaram que quem estava bancando as Ardinas com os Ardinos, do bom e do melhor, do carro, da roupa, isso e aquilo, dos salários, isso e aquilo, era o Elvis Antônio Rocha e José, que tinha enganado como se eles fossem donos. Que no qual o Elvis Antônio Rocha com José tinham que morrer e o Elvis Antônio Rocha tinha que deixar a identidade dele pro Ardino. Que é o cara do Fio Terra, que é filho, acho que daquela Ardina, que foi ficar lá na academia. E eu matar o Juniel, né? Como se o Juniel tivesse com a identidade do Josué. Pois é. E aí tá lá o Domingo com o pai da Josiane e os Ardinos, querendo o lugar de todos os humanos. E tá lá a Ivone Capel, essa chefa lá dos demônios, com o restante com a Natasha, a Josiane, o restante das Ardinas, querendo as identidades das humanas. Que no qual quem mandava dinheiro pra Chica e pra Chile também era pra isso que o José com o Elvis, eu acho. Negócio de dizer que, porque é nossa plataforma, é nosso não sei o quê. Pois é, mas quando ainda escolhiu quem na verdade tinha que ter a possibilidade de sacar o valor, principalmente ameaçando o Elvis ou o José para mandar dinheiro para Chica e para Chile para fazer os depósitos para as pessoas sacar aquele valor, tá entendendo? Que tava lá as Ardinas com os Ardinos envolvidos no meio fazendo a mesma coisa também. E aí quando a pessoa preenche o cadastro, né?
Aí já pega o CPF lá, já identifica o que as pessoas têm e roubando tudinho, até os cartões de crédito mesmo. Azardina com Zardina. Quantos não caíram na onda de depositar e não tiraram um centavo, ainda tá no prejuízo. Aí tá lá, ó. Os processos é contra os donos verdadeiros das plataformas e cassinos, donos de operadoras, donos de empresa? Pois é. E aí? Como é que fica a situação de um irmão meu? Hã? Vai pra cadeia? Por causa do que passaram a fazer? Porque o dinheiro é meu, com os créditos, o dinheiro limpo, os créditos limpos, é meu, não é dele. E olha a situação dele e de humanas e humanos. Tudo complicado por causa das Ardinas com os Ardinos. Então a titia Raimunda não conheceu a Tati, que casou com o Frank, não. Ela conheceu a Josiane. Acreditou que era a filha do tio Paturi. E não é. Então vocês ficam longe da Laurina e da minha filha, do meu neto. Porque o que vocês fizeram, na hora de abrir lá os computadores, era para jogar os B.O. todinho em cima. Da Laurinda, da Sara Jane, até Alexandre, Carlos, Daniel, Matheus, Moisés, o Gabriel, a Vitória e o Benjamin, e atingindo meu neto, vocês vão se lascar tudinho. As cafetinas com os cafetinos que estão envolvidos. Com gente da família das cafetinas e dos cafetinos. O primeiro a sair de conta é com as Ardinas, com os Ardinos que estão envolvidos, e com vocês, as cafetinas e os cafetinos e pessoal da família de vocês. Depois é que o pai do Benjamin com o pai meu vai ser julgado para ver. Para ver se a minha filha e meu neto tá devendo mesmo com as autoridades e a humanidade. Quando o pai do Benjamin foi pra chácara, era para colocar a cabeça do pai biológico da Josiane do domingo na porca, e já chamar aquele pai adotivo da Josiane para acertar as contas. Porque entregava as Ardinas com o restante dos Ardinos que estavam envolvidos, vocês já tinham resolvido a situação de vocês. Por que vocês foram impedir? As cafetinas, o Marconi lá com o Josimar, as cafetinas com os cafetinos, com as cafetinas e pessoal da família, agora se virem pra lá. Só fica longe desse endereço e de mim também, e principalmente da minha filha, do meu neto, que não tá devendo, e se viram pra lá. Abre a tal da falsa sessão aqui, bate o verdadeiro ponto, abrindo a verdadeira sessão aqui atrás, que se vocês fizessem isso agora, quando amanhecesse o dia, as Ardinas com os Ardinos que estão envolvidos, não estavam mais vivas e nem vivos, e quem sobrevivesse de vocês, as cafetinas, os cafetinos e família, sobreviveria. Olha, as Ardinas com os Ardinos daqui, esse pessoal daqui, ameaçaram o seu Assunção com um rapaz chamado Edson, que mora ali naquele meio lá, porque iam matar o seu Assunção com a família dele, o rapaz chamado Edson com a família dele, só de teçado. Se não me tirasse daqui, ajudasse a matar minha filha, meu neto. Porque na hora de pegarem negócio de inventário, alguma coisa tipo assim, lá no conjunto, uma casa do conjunto, onde separava ali, já parte grossa já para ir vendendo alguma coisa, e complicaram o seu Assunção, o Edson, que mora ali naquele bairro, naquele conjunto ali, complicaram todinho. Eu matar todinho. As Ardinas com os Ardinos que estão envolvidos, aí tem o Marcondes, aí tem as humanos que acabaram selando a união com as Ardinas com os Ardinos, que se complicaram tudinho, morrer tudinho, sem saber da traição das Ardinas com os Ardinos, que tipo de bichos são. E quando se trata do relacionamento sexual de vocês com as Ardinas com os Ardinos, quem foi que não descobriu o segredo da traição e a luva preta? Hã? Então vocês iam morrer todinho dentro da traição e a luva preta, porque até as crianças, adolescentes, adultos, idosos que não tem nada a ver estavam morrendo. A filha biológica do tio Paturi é a Tati, que casou com o Frank. O segredo da morte do João Sena está na data do casamento que a Tati e o Frank casaram, que não tem nada a ver do Frank e a Tati ter degolado
o João Sena lá dentro do presídio, muito menos a Laurinda com a minha filha, meu filho, meu neto. Não tem nada a ver, que eu nem sabia que esse rapaz existia. Entendeu? Então, nem no pensamento vocês não tem que colocar a Laurina na falsa sessão do falso filme com os irmãos dela. E minha neta, meu neto, de jeito nenhum. É a Ivone que quer a identidade da Laurinda, que já tá com a identidade da Laurinda, a Érica. Aí falaram que a Florinda também tá com a família do Marcondes, que jogaram o BO pra cima da Risonete, como se a Risonete tivesse com a identidade da Laurinda, pra matarem a Risonete, o Edmar e a família da Risonete e do Edmar, toda em da Caixa Econômica. É por isso que mandaram o Josimar criar vergonha na cara. Que tudo que a Érica aprontou com a identidade da Laurinda é igual quem tá com a minha identidade, com a identidade da minha filha, do meu filho, do meu neto, de criança, adolescente, adultos, idosos. É? E com certeza a Zadina com o Zadino, e vocês que acham que vão conseguir alguma coisa, vocês, as capetinas, se puderem tudo, então vão procurar as identidades de vocês com o nome limpo de vocês. Não tem. Entendeu? Então é isso. Entendeu? Eu conheci a Michelle, ela morava no apartamento de Assunção, ela era esposa da Paula. E quando armaram pra mim ser presa lá no bar do Valdeci, que eu fui algemada lá lá pra Central, na Jorge Teixeira, por isso que passaram a aceitar o programa, mas aí eu fiquei presa lá por causa do meu desentendimento com a Tati, que eu queria saber se o Frank era pai da Vitória. E se ele fosse, eu não ia querer tomar ele da Tati, não. De jeito não, não ia querer tomar ele. E não ia tomar, só queria saber se ele era o pai da Vitória. Por bem da minha filha, tá entendendo? E formaram mal, falaram muito mal da Laurina e da Sara Jane pra Michele. Então, por mais que falasse mal da Laurina e da Sara Jane pra Michele, não era pra ela nem ter tocado no assunto pra ninguém, não triplicar o triplo do dobro e complicar a Michele todinha já complicando a família da Michele. Se eu ver a Michele, eu gosto da Michele, não tenho nenhuma queixa sobre ela. Entendeu? Eu acho ela bem simpática, ela. É. Ela é bem legal. A Paula, a mulher dela também, só que assim a gente não tinha muita, né? Mas se eu ver ela, não vou lembrar dela, não. Mas é algumas coisas assim que quando vão colocando as cenas, aí até Deus abre uma porta lá do céu. E eu vou te dizer uma coisa, se as humanas não sair do falso filme da Zadina com o Zadino, ninguém nunca vai conseguir ser feliz na vida, porque os nomes que tá na lista branca da Zadina com o Zadino, de humanas e humano pra ser morto, vão matar a família inteira, até que não tem nada a ver, tá entendendo? E o negócio é os cafetinos e família. Ou vocês saem do falso filme da Zadina com o Zadino da família errada que vocês estão, então o negócio é o seguinte, ó. O negócio tá bem complicado pro lado de vocês.
Porque vocês ajudam a Zardina com o Zardino, complica até quem não tem nada a ver. E a Zardina com o Zardino complicando até quem não tem nada a ver com isso e vocês ajudando, que já estão tudo complicado por causa da Zardina com o Zardino. E aí é o seguinte, a morte do Frank, que Deus o livre, eu matasse o Carlos Daniel, aí eu dizer que era o Frank que tinha mandado aí eu matar o Frank, porque no passado o Frank foi pai da Vitória. Então, querendo ou não, a Odebrecht é uma empresa que tantos projetos é meu, como o dinheiro que no qual o dinheiro e crédito que foi gasto das costas da construção, tá entendendo? Então a Odebrecht é dos segundos donos, mas a Odebrecht é minha, da Vitória e do Frank também. E aí parece que quando o Antônio mandou fazer um DNA da Vitória, parece que foi feito o DNA, tipo meu sangue da Vitória, do Antônio e do Elvis Antônio Rocha, eu acho, do Antônio e do Frank. Bom, se tivesse dado positivo era de um Antônio, de João Elvis Antônio. É mais ou menos isso aí. É. E aí, as Zardinas com os Zardinos, cafetinas e cafetinos ficaram de olho. Então mandaram falsificar. E mandaram colocar o negativo na gaveta do escritório de um Antônio. E o positivo era para dar pro Frank. Tá entendendo? E aí o negócio é o seguinte. Aí o complicando. Era para ir complicando. Por exemplo, se o Antônio fosse. Se o Antônio fosse morto, era para dizer que era o Frank. E depois matar o Frank. Entendeu? Mas a morte do Frank seria por causa disso, que no passado ele foi pai da Vitória e a Odebrecht é minha, da Vitória dele. Entendeu? E quando eu morava no apartamento de Assunção, a Didi trabalhava. A Didi, o filho dela, o Kaique, o Kailan, que é meu primo. Eu falei pra Didi ficar até com o guarda-roupa que a auxiliadora tinha me dado lá no albergue, porque ajudava ela a limpar o banheiro, a limpar lá, lavar o albergue. Aí, como recompensa, ela me deu o guarda-roupa pra colocar a roupa do meu menino, tá entendendo? Quando eu fiquei lá na central, a Laurinda com a Sara e meus filhos não tinha força de carregar o guarda-roupa, ficou lá no apartamento. Aí eu dei pra ela, dei pro meu primo, que é o filho menor dela, sem ser um mais gordinho, moreninho, outro que é meu primo também. Aí eu matei a Didi e o meu primo Kaique, que é o Kailan, por causa da senha do guarda-roupa. Matar a Didi com a família dela todinha, como se a Didi tivesse mandado fazer alguma coisa comigo, como se o meu filho Gabriel tivesse namorado com a Maria, filha dela, já desonrado. Não, tudo foi que inventaram. E a chave lá do apartamento, aquele apartamento, a primeira parte é minha, a segunda parte do Frank, e a chave era da Vitória. Aí a outra falando, é porque a senha lá, não sei o que, tudinho entregando pra mim. Vai lá ver a morta de fome que ela é, vê lá se o cu dela não tá tudo rasgado. Se não tiver, vou rasgar tudinho. É cada uma mais morrendo de fome, na pobreza, na miséria, do olho grande maior do que a outra. É? Tem porra nenhuma. Nem crédito pra comer um prato de comida não tem.